Pode me chamar de misântropo, de introvertido, de antissocial, tanto faz. O fato é que sempre pensei que preferia ficar sozinho. Eu tinha alguns amigos. Bem, estavam mais para conhecidos. Pessoas com quem trabalhei, pessoas que moravam perto de mim, família. Eu tentei fazer aquela coisa de companheirismo e nunca pareceu ser para mim. Eu tive uma namorada por 2 anos, mas ela me deixou porque eu raramente queria sair com os amigos dela. Preferia ficar em casa, só nós dois. A sensação mais prominente depois que ela saiu foi o alívio. Também tentei sair com um grupo de pessoas que conheci online. Tentei o contato no mundo real mesmo. Fiz isso porque minha ex-namorada me disse que precisava sair mais, conhecer pessoas, deixar minha concha. Após sair com eles, percebi que eu gostava mais da minha concha. Novamente, não é que eu não goste das pessoas. Eu simplesmente não sou do tipo que gosta de socializar. Não sofro de síndrome de Asperger nem nada. Eu posso ter conversas. Eu posso ser amigável. Já parei para ajudar estranhos no acostamento que estavam com problemas no carro. Já ajudei pessoas que eu mal conhecia com mudanças. Já doei sangue só porque eu podia. Já fiz serviço voluntário em um abrigo de pessoas sem teto. É apenas uma questão de preferir ler um bom livro na sexta-noite. Ter um grupo de amigos significaria que eu me sentiria obrigado a sair. Eu digo tudo isso apenas para comprovar que o mais solitário que já me senti foi quando estava no meio das multidões. E eu realmente acreditava que a melhor sensação de todas era a sensação de estar sozinho. Isso é, até esta manhã. Eu acordei, e a primeira coisa que notei foi que a energia tinha acabado. Eu moro em um prédio mais antigo ao sul do centro da cidade. O tipo de lugar em que o tapete nos corredores está todo manchado com Deus sabe o quê. A pintura nas paredes está deteriorada e descascada, e em muitos lugares o teto é apenas uma coleção de canos expostos. Os elevadores fazem barulhos estranhos como se estivessem sobrecarregados, mesmo com a carga mais leve, e todo o lugar carrega o odor inebriante de bebidas, cigarros e maconha. A energia elétrica já caiu antes. Da última vez que aconteceu, ela não voltou por 2 dias. Quando acordei, meu primeiro sentimento foi irritação. É melhor não demorar muito para voltar desta vez, murmurei. Onde você mora, a luz provavelmente só acaba depois de uma tempestade, depois de um incêndio ou de uma forte nevasca. No meu prédio, com fiação que provavelmente foi instalada durante a instauração da Ford e que não havia sido realmente atualizada desde então, a energia podia cair a qualquer momento do ano e não precisava de catalisador externo para isso. Portanto, nunca me passou pela cabeça saber por que, em um dia chuvoso, mas não tempestuoso, em abril, isso aconteceria. Abri todas as minhas janelas para iluminar a casa, mas não ajudou muito, pois o céu lá fora estava muito cinza. O tempo tinha estado nublado a semana toda, com algumas chuvas leves e, mesmo com a minha maior janela aberta, eu ainda não conseguia ver muito em minha casa. E meu banheiro, que não tinha janelas, era mais escuro que uma cripta. Meu despertador estava morto, é claro. Então verifiquei a hora no meu celular. Eu xinguei e pulei no chuveiro, não me importando que a água estivesse gelada e que eu não conseguia ver minha mão na frente do meu rosto. Mesmo que eu saísse pela porta neste minuto, eu chegaria 1 hora atrasado para o trabalho. Eu odeio chegar atrasado. Eu costumo tentar chegar pelo menos com 15 minutos de antecedência.
Há um efeito colateral estranho dos introvertidos. Geralmente somos muito cautelosos quanto à pontualidade. Vestindo minhas roupas, saí correndo pela porta, em direção ao elevador. No meio do caminho, eu me virei para as escadas, lembrando quase tarde demais que, sem energia, é claro, significava sem elevador. Foi ali que eu senti pela primeira vez aquele sentimento de desconforto. Eu fiz o meu melhor para ignorá-lo, porque eu não era mais uma criança. E sentimentos como esses são apenas sua mente enganando você, mas era difícil ignorar, e não apenas por causa da escuridão total da escada. Foi porque percebi naquele momento que não tinha visto outro ser humano naquela manhã inteira. Isso, por si só, não era algo alarmante. Muitas vezes eu já havia chegado ao elevador sem ver outra pessoa. No entanto, enquanto descia no escuro, segurando meu telefone com sua luz de LED diante de mim, percebi algumas coisas que pareciam fora do lugar. Primeiro, não ouvi barulho vindo de trás de nenhuma das portas dos outros apartamentos, o que era estranho visto que o ar-condicionado estava desligado. Segundo, eu estava atrasado. Eu geralmente saía para trabalhar antes da correria generalizada, mas hoje estava saindo ao mesmo tempo que muitas outras pessoas deveriam estar. Em um dia comum, talvez alguns deles teriam pego o elevador e poucos usariam as escadas, mas hoje todos eles deviam estar nas escadas comigo. Quando cheguei ao térreo, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quando abri minhas janelas pela primeira vez, não percebi o quanto a manhã estava parada, mas naquele momento havia notado. Os únicos carros na rua estavam estacionados. Nenhuma outra alma estava à vista. As empresas e os comércios não pareciam abertos ou fechados. Eles estavam apenas escuros e vazios. Engoli o medo que estava subindo na minha garganta e disse a mim mesmo que tinha que haver uma boa razão para isso. Mas minha mente estava se recusando a aceitar isso. Eram 8:30 da manhã de uma terça-feira. As ruas deviam estar inundadas de carros, as calçadas cheias de pessoas. Devia haver barulho, devia haver vida, mas o único som era o vento pesado que soprava entre os edifícios. A energia havia caído no quarteirão inteiro. Tinha que ser isso. Todo mundo estava dentro de casa esperando a energia voltar. Bem, pensei, se todos podem esperar a energia voltar, eu também posso. Voltei para o meu prédio e fiquei na penumbra sombria do saguão enquanto ligava para o trabalho. 1 toque, 2, 3, vários mais. Depois, caixa postal. A voz entediada do meu chefe dizendo: "Por favor, deixe uma mensagem." Foi a primeira voz diferente da minha que eu ouvi a manhã toda. Abri um navegador e comecei a verificar as notícias locais, mas não havia nada de novo desde ontem. De fato, minha conexão estava lenta e, eventualmente, caiu por completo. Tentei ligar para um colega de trabalho. O único colega de trabalho cujo número eu tinha. Ele tinha sido o único a me oferecer. As pessoas estavam sempre buscando manter contato. Não era o que eu fazia. Ele também não respondeu. Comecei a me perguntar se a queda de energia estava afetando as torres de celular na área. Poderia realmente faltar luz em uma área tão ampla? Voltei para as escadas. Liguei o LED do celular novamente e comecei a subir. Meu apartamento ficava no 8º andar. Não estou exatamente em forma e minhas pernas estavam começando a doer no 3º andar. No 4º andar, a luz do meu telefone começou a desaparecer e depois se apagou completamente. Não, não, não! Eu sussurrei. Apertei o botão principal.
Lembrei-me então de que o telefone não havia sido carregado durante a noite, como normalmente aconteceria. Restou energia suficiente para uma ligação telefônica e navegação momentânea, além desses trajetos com a luz do LED acesa. Devo ter ignorado o aviso de baixa energia, e agora era tarde demais. O telefone havia se tornado um peso de papel. Pedaço de merda, eu murmurei. De alguma forma, eu já sabia que devia manter minha voz em um sussurro. Coloquei o telefone de volta no bolso e fiquei na escada por um momento, me acalmando. Foi quando eu ouvi o som de outro conjunto de passos subindo as escadas atrás de mim. Você pensaria que eu ficaria feliz em saber que outra pessoa ainda estava por perto. Você pensaria que depois de perceber o quão vazio meu mundo estava, de repente, eu ficaria aliviado em saber que não estava sozinho. E por um momento, tentei me dizer que sim. Os passos eram lentos, inexoráveis. Eles ecoavam pela escuridão como uma batida lenta antes de uma marcha da morte. Eles eram macios, a princípio. Embora eu pudesse dizer que os pés que faziam seus passos eram pesados, mas eles estavam se aproximando. Pelo som deles, estavam a menos de 2 andares abaixo de mim. Parando no topo de cada escadaria para ouvir, eles continuavam vindo. Pensei em exclamar algo, mas todo o meu instinto dizia que isso seria tolice. Tentei me dizer que era apenas minha misantropia erguendo sua cabeça feia novamente, mas esse sentimento não era um mero desejo de ficar sozinho por um tempo. Em todos os sentidos, eu havia me dito que, nessa quietude antinatural, nesse vazio impensável, que nada deveria estar se mexendo. Eu não ouvira nem o latido de um cachorro dentro deste prédio, mas algo mais estava ali além de mim, e eu sabia, no fundo do meu ser, que não deveria estar. Cheguei ao meu andar e adentrei o corredor. Fiz uma pausa após fechar a porta atrás de mim e prestei atenção. Os passos continuavam. O ritmo havia se mantido constante, mas eles pareciam muito mais próximos. O corredor estava vazio, como eu sabia que estaria. Afastei-me da porta e ouvi meu próprio batimento cardíaco martelando em meus ouvidos e minha respiração pesada. Havia uma janela no final do corredor, deixando entrar uma fraca luz cinza, mas ainda era difícil de ver. Comecei a andar para a esquerda. O corredor tinha um cruzamento à frente. Virei à direita, na direção do meu apartamento, e continuei andando. Atrás de mim, ouvi a porta da escada se abrir. Os passos, ainda lentos e implacáveis, ecoavam pelo corredor. Eu esperei. Talvez eles tivessem se virado na outra direção. Mas não. Eles estavam ficando mais altos, vindo em minha direção. Eu me virei e andei rapidamente na direção do meu apartamento. Eu não corri. Se eu corresse, faria mais barulho. Eu tentei manter minha respiração calma também. Cheguei ao meu apartamento, mas ainda ouvia aqueles passos atrás de mim. A qualquer momento, o dono deles viraria a esquina do corredor. Peguei minhas chaves, mas um novo pensamento me ocorreu. Os passos soavam perto o suficiente para que essa pessoa pudesse virar a esquina quando eu estava fechando a porta, e então meu único esconderijo seria exposto. Pensando rapidamente, virei-me e corri o mais silenciosamente que pude na mesma direção de antes, indo para outra escada do andar. Eu cheguei lá e senti um momento de alegria quando percebi que o som dos passos havia diminuído um pouco.
Eu ainda podia ouvi-los, mas eles eram mais fracos, como se quem quer que fosse essa pessoa tivesse ficado confuso em sua busca ou se dirigido na direção errada. Abri silenciosamente a porta da escada e desci o primeiro lance, saindo para o corredor do 7º andar. Meu plano era dar a volta, voltar para outra escadaria e chegar ao meu apartamento enquanto o dono desses passos estava me procurando no lugar errado. E então comecei a me sentir um pouco tolo. Afinal, por que eu estava tão convencido de que essa pessoa estava me perseguindo? Eu era a única pessoa que eu tinha visto hoje, mas isso era fora do normal, e não o aparecimento repentino de outra pessoa. De alguma forma, algum incidente, um desastre, sequestro ou arrebatamento, ou qualquer outra coisa, esvaziou minha vizinhança, mas me deixou para trás. E se eu ainda estava lá, por que assumiria que ninguém mais estava? Essa pessoa podia ser apenas outro habitante do 8º andar, provavelmente tão confusa e aterrorizada quanto eu. Balancei minha cabeça e ri de mim mesmo, mas continuei com meu plano. Segui pelo corredor e fui para outra escada. Chegando lá, comecei a subir. Eu ouvi os passos novamente. Descendo, eles me encontraram. Eu instantaneamente voei de volta pelas escadas e voltei pelo corredor, correndo a toda velocidade pelas mesmas escadas que eu tinha acabado de descer e trancando a porta na volta. Chegando no meu andar, abri a porta cautelosamente, ouvindo. Ainda 100 passos. Todos os pensamentos dos passos pertencentes a outra pessoa confusa e assustada deixaram minha mente. Esses passos pesados não pertenciam a uma pessoa que estava na mesma situação que eu. Eles não pareciam assustados ou confusos. Eles eram propositais, com um propósito que eu sabia que não poderia ser bom. Desta vez, cheguei ao meu apartamento e consegui entrar. Tranquei a porta e prendi a corrente na mesma. Eu fiquei lá por um segundo, sentindo que isso não era o suficiente, e finalmente coloquei uma cadeira sob a maçaneta. Então entrei na sala e encostei-me na grande janela. Durante muito tempo, nada aconteceu. E então eu os ouvi novamente. Não havia dúvida em minha mente agora que os passos estavam vindo para mim. Eles pisavam persistentemente, inevitavelmente mais perto, começando a desacelerar conforme chegavam perto do meu apartamento. Eles pararam do outro lado da minha porta. Algo esperava, possivelmente me ouvindo, mas sabendo, sem sombra de dúvida, que eu estava lá dentro. Eu pensei que podia sentir o cheiro de algo no corredor. Algo que cheirava quente. Essa é a única maneira que eu posso descrever. Cheirava opressivo e caloroso. Eu esperei. A coisa esperou. O silêncio era palpável. Senti que o ar entre nós havia se solidificado, esperando, assim como o mundo, o inevitável. Minha maçaneta sacudiu. Primeiro um pouco, depois vigorosamente. Eu fiquei sentado, entorpecido, minha respiração dando suspiros curtos. Meu coração batendo tão rápido que parecia uma pressão constante no meu peito. Finalmente, o barulho parou. Eu lentamente me afastei da janela e liguei meu laptop. Ao contrário do meu telefone, ele não estava ligado a noite toda e a bateria ainda estava totalmente carregada. Enquanto escrevi isso, o barulho da porta voltou 3 vezes. A última vez foi a mais insistente e foi acompanhada por um alto barulho de golpes na porta. Não sei se ainda há alguém para ler isso,
Nem sei quanto tempo a internet continuará funcionando. Eu nunca precisei de pessoas antes de hoje, mas com certeza preciso delas agora. Ser um misântropo tem suas peculiaridades, mas nenhuma situação em que estive foi mais peculiar do que essa. Eu estava sozinho e não queria estar. Agora não estou sozinho e desejo desesperadamente estar.